Clara sempre fora uma mulher de intensidade. Aos 34 anos, ela era uma advogada brilhante, reconhecida por sua habilidade de argumentar com paixão e precisão. No entanto, por trás de sua vida aparentemente bem-sucedida, Clara escondia um vazio que a corroía. O casamento fracassado, a relação distante com a mãe e as escolhas feitas sem pensar duas vezes moldaram uma vida que, para ela, parecia incompleta. Clara vivia constantemente revisitando o "e se?". E se tivesse escolhido outro caminho? E se tivesse dito algo diferente? E se tivesse agido com mais coragem? Esses pensamentos a perseguiam como sombras, mas a vida seguia em um ritmo frenético, sem espaço para pausas ou reflexões. Numa tarde chuvosa, após mais uma audiência exaustiva, Clara caminhava pelas ruas de sua cidade. Ela estava cansada, molhada e irritada com o rumo de sua vida. Enquanto atravessava uma viela estreita, algo chamou sua atenção. Uma pequena livraria, quase escondida pela marquise de um prédio antigo. Era um lugar que nunca havia notado antes, apesar de passar por aquela rua frequentemente. Sem saber por que, sentiu-se compelida a entrar. A livraria tinha um ar peculiar. O cheiro de papel envelhecido era intenso e as prateleiras estavam abarrotadas de livros que pareciam ter vindo de diferentes épocas. No fundo da loja, um homem idoso de olhos penetrantes e sorriso enigmático a observava em silêncio. Clara caminhou até uma mesa central onde repousava um único livro, aberto, sob uma luz amarelada que parecia destacar suas páginas de maneira quase sobrenatural. O Livro das Escolhas, lia-se na capa em letras douradas. Não havia autor nem editora, apenas aquele título. Intrigada, Clara o pegou e folheou algumas páginas. Para sua surpresa, as páginas pareciam mudar conforme ela as lia. Inicialmente pareciam em branco, mas logo começaram a se preencher com frases e imagens que refletiam momentos de sua vida. Cada página mostrava uma escolha que ela havia feito e as consequências resultantes. "Interessante, não é?", disse o idoso, surgindo ao lado dela de forma quase sobrenatural. "Esse livro não é como os outros. Ele dá a você a chance de revisitar suas escolhas e alterá-las. Mas lembre-se, cada escolha tem um preço e nem tudo é tão simples quanto parece." Clara olhou para ele desconfiada, mas não pôde resistir à tentação. Era como se o livro estivesse falando diretamente com ela, oferecendo algo que ela desejava há muito tempo: a chance de reescrever sua história. Clara levou o livro para casa naquela mesma noite, incapaz de resistir à curiosidade. Sentada em sua poltrona favorita, com uma xícara de chá em mãos, ela o abriu novamente. As páginas já não estavam mais em branco. Em vez disso, mostravam com clareza momentos cruciais de sua vida. Decisões que pareciam banais na época, mas que haviam moldado o curso de sua existência. A primeira escolha era a que a levou a aceitar um caso controverso no início de sua carreira, algo que a catapultou para a fama, mas que também custou sua relação com sua então melhor amiga, Luísa. Ao lado de cada momento descrito havia uma opção: deixar como está ou alterar. O livro parecia pulsar em suas mãos como se estivesse vivo, incitando-a a agir. Clara hesitou. Alterar o passado? Isso parecia algo retirado de um filme de ficção científica, mas ao mesmo tempo a ideia era tentadora. Quem não gostaria de corrigir seus maiores erros? "Vamos tentar", murmurou como se estivesse buscando coragem. O primeiro momento que escolheu alterar foi o término de seu casamento. Clara sempre se questionava se havia sido muito dura com Rafael, seu ex-marido. Talvez, se tivesse dado mais espaço para o diálogo, as coisas pudessem ter sido diferentes. Ela clicou em alterar com a ponta dos dedos, como se estivesse navegando em um menu invisível. De repente, a sala ao seu redor começou a girar. As luzes piscavam e Clara sentiu um frio intenso percorrer seu corpo. Quando tudo se estabilizou, ela estava em um cenário familiar. O apartamento que ela e Rafael compartilhavam anos atrás. Era a noite em que eles tiveram a discussão que levou ao divórcio. Clara podia ouvir sua própria voz ecoando pela sala, cheia de raiva, enquanto Rafael tentava, em vão, acalmar a situação. Ela percebeu que estava invisível
como uma espectadora de sua própria vida. Mas, ao invés de assistir impotente, sentiu uma força em suas mãos. Ela podia intervir, alterar o curso dos eventos. Com um esforço mental, Clara fez com que sua versão do passado recuasse, respirasse fundo e dissesse: Rafael, espere! Vamos conversar antes de tomar qualquer decisão. O impacto foi imediato. A discussão se desfez e o casal começou a conversar de maneira mais aberta. Clara sentiu um calor estranho no peito, como se estivesse experimentando uma paz que há muito não sentia. O cenário ao seu redor começou a desvanecer e ela foi arrastada de volta para sua sala de estar no presente. Mas algo estava diferente. Sobre a mesa de centro havia uma fotografia que não estava lá antes. Ela e Rafael, sorrindo, numa viagem que nunca havia acontecido. Clara sentiu um misto de euforia e pavor. O livro funcionava. Ela podia mudar sua vida. No entanto, enquanto folheava as próximas páginas, percebeu algo perturbador. A mudança que ela fizera não se refletia completamente em sua realidade. Era como se sua versão atual continuasse a viver a vida que conhecia, enquanto outra linha do tempo, paralela, carregava as alterações. Ela não podia vivenciar diretamente as consequências das escolhas alteradas. Apenas uma versão dela, em outra dimensão, teria acesso a essas vitórias. Isso não faz sentido. Eu mudei algo, mas ainda estou aqui, vivendo a mesma vida, ela murmurou frustrada. A voz do livreiro ecoou em sua mente como um sussurro. Cada escolha tem um preço. Clara começou a questionar o propósito do livro. Qual era o sentido de alterar algo se ela mesma não podia experimentar o resultado? O vazio dentro dela parecia se intensificar e a tentação de continuar mexendo no passado crescia. Clara passou a noite inteira folheando o livro, incapaz de parar. A cada página, mais escolhas do passado se apresentavam e a tentação de alterá-las era avassaladora. Ela queria mais. Queria ver como sua vida poderia ter sido diferente, mesmo que fosse apenas em outra linha do tempo. Contudo, a cada alteração, o mesmo padrão se repetia. Ela continuava presa à sua realidade atual, enquanto outra Clara, em um universo paralelo, experimentava as mudanças. Na manhã seguinte, exausta e com a mente confusa, ela decidiu fazer algo impulsivo. Escolheu alterar um momento que sempre a assombrava: a relação com sua mãe. Clara e sua mãe, Helena, nunca tiveram uma conexão emocional verdadeira. Helena era rígida, crítica e parecia incapaz de demonstrar afeto. Uma das memórias mais dolorosas para Clara era o dia em que, aos 17 anos, ela decidiu não comparecer ao funeral de seu avô, um homem que adorava, por medo de enfrentar a rigidez emocional da mãe. Talvez se eu tivesse ido, as coisas fossem diferentes entre nós, pensou Clara, apertando o comando alterar. O agora familiar turbilhão tomou conta dela. Quando abriu os olhos, estava de volta no passado, diante da casa de sua mãe, vestida com roupas que usava na adolescência. Ela podia ouvir Helena chorando baixinho na sala de estar, algo que raramente presenciava. Eu vou, disse Clara com firmeza e ao entrar na sala. Sua mãe olhou para ela surpresa, mas não fez comentários. O silêncio entre elas era desconfortável, mas Clara sabia que aquela simples decisão podia ser o início de algo maior. De volta ao presente, Clara encontrou uma nova fotografia sobre sua mesa de centro. Ela e Helena, abraçadas, sorrindo durante um almoço de família. Era uma imagem que nunca existira antes. Mas, novamente, Clara percebeu que nada havia mudado em sua realidade. Ela ainda carregava o peso do distanciamento emocional com a mãe. Apenas sua versão em outra linha do tempo parecia desfrutar da reconciliação. A frustração começou a crescer como uma onda dentro dela. O que era o objetivo do livro, afinal? A sensação de poder inicial se transformava em desespero. Clara sentia que estava jogando com forças que não compreendia completamente. E então algo novo aconteceu. Pela primeira vez, o livro respondeu diretamente a ela. As palavras apareceram na página à sua frente como se fossem escritas por uma mão invisível. Você quer mudar sua vida ou apenas espiar o que poderia ter sido? Clara encarou a página, o coração disparado. Era uma provocação? Uma escolha?
Antes que pudesse responder, o livro virou a página sozinho, revelando um evento que ela nunca quis revisitar. O caso de um cliente que ela defendeu anos atrás. Na época, Clara acreditava estar fazendo a coisa certa, mas o caso terminou com a absolvição de um homem que, mais tarde, foi condenado por um crime ainda mais grave. Alterar isso é perigoso, murmurou para si mesma. Mas a tentação era insuportável. E se ela pudesse consertar isso? E se pudesse impedir que algo terrível acontecesse? Clara sabia que mexer com esse evento teria consequências imensas, mas o desejo de corrigir o passado era maior. Ela pressionou alterar mais uma vez. A sala ao seu redor se desfez e Clara se viu em um tribunal, anos atrás, no momento exato em que apresentou um argumento que abalou o júri e garantiu a liberdade de seu cliente. Desta vez, ela hesitou, permitindo que a acusação tomasse a dianteira. O veredicto foi diferente. Culpado. Clara sentiu uma onda de alívio, mas também de angústia. Ela havia mudado algo importante, algo que poderia salvar vidas, mas a que custo? De volta ao presente, Clara percebeu que algo estava errado. O livro agora parecia diferente, mais pesado, quase opressor. As páginas estavam preenchidas com eventos que ela não reconhecia, escolhas que ela não lembrava de ter feito. Era como se o livro estivesse começando a agir por conta própria, revelando uma sucessão de linhas do tempo caóticas e interligadas. Isso está fugindo do meu controle, disse Clara, sua voz trêmula. Ela precisava entender o que estava acontecendo. O livro não era apenas um objeto mágico, tinha uma vontade própria, e Clara estava jogando um jogo perigoso. Mas será que ela conseguiria parar? Clara estava sentada na mesma poltrona onde tudo começara, mas agora o livro parecia uma entidade viva, pulsando em suas mãos como se tivesse um coração próprio. As páginas se viravam sozinhas, mostrando escolhas que ela não havia feito, mas que pareciam refletir versões distorcidas de si mesma. Era como se o livro estivesse brincando com sua mente, exibindo uma infinidade de eus, cada uma vivendo uma versão alternativa de sua vida. Era assustador e fascinante. Clara sentia sua sanidade escapar por entre os dedos. Ela precisava de respostas. Pegou o livro e voltou à livraria onde o encontrara. Para sua surpresa, a loja parecia diferente, quase irreconhecível, como se estivesse presa em outro tempo. O velho livreiro estava lá, esperando por ela, com o mesmo sorriso enigmático. Você sabia? Acusou Clara, colocando o livro sobre o balcão com força. Sabia que isso não mudaria minha vida, apenas criaria versões alternativas que eu nunca poderei viver. Por que me dar essa maldita ilusão de poder? O livreiro a observou por um longo momento antes de responder. Você fez suas escolhas, Clara. O livro nunca prometeu mudar sua realidade. Ele apenas te mostrou as possibilidades. A questão é, o que você realmente deseja? Eu quero a minha vida de volta, ela gritou desesperada. Quero parar de viver neste vazio, de me sentir como uma espectadora da minha própria existência. Quero ser feliz aqui e agora. O livreiro suspirou como alguém que já havia tido essa mesma conversa inúmeras vezes. A felicidade não está em mudar o passado, mas em aceitar o presente. O livro dá poder, mas também prende. Ele é um reflexo de quem o utiliza. Você está presa porque não consegue se libertar de suas próprias dúvidas e arrependimentos. Clara sentiu um nó na garganta. As palavras do livreiro eram como um golpe. Ela percebeu que em todas as alterações que fizera, nunca se permitira realmente viver o momento. Sempre esteve obcecada em corrigir o que já havia acontecido, em vez de lidar com o que estava à sua frente. Então, como eu paro isso? Perguntou, quase em um sussurro. O livreiro apontou para o livro. Há apenas uma maneira. Você precisa fazer a escolha final. Sacrifique o livro, aceite sua vida como ela é e abandone a ilusão. Ou continue tentando mudar o passado e permaneça presa ao ciclo. Clara ficou em silêncio, olhando para o livro. As páginas pareciam brilhar, mostrando cenas que ela desejava desesperadamente vivenciar. A reconciliação com sua mãe, um casamento feliz com Rafael, a carreira perfeita sem arrependimentos. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que essas cenas não eram reais para ela.
eram apenas fantasias, sombras de outra versão de si mesma. Com lágrimas nos olhos, Clara tomou sua decisão. Pegou o livro e o colocou sobre o balcão. Acabou, disse com a voz firme. Eu escolho viver minha vida com todos os erros e imperfeições. Não quero mais ser escrava do que poderia ter sido. O livreiro sorriu, um sorriso gentil desta vez. Você fez a escolha certa. De repente, o livro começou a brilhar intensamente e Clara sentiu uma onda de calor atravessar seu corpo. Quando abriu os olhos, estava de volta à sua sala de estar. O livro havia desaparecido e com ele o peso que carregava em seu coração. Pela primeira vez em anos, Clara sentiu uma paz genuína. Não porque sua vida era perfeita, mas porque ela finalmente estava pronta para abraçá-la como era. Por tanto tempo, eu busquei respostas no passado, acreditando que minhas falhas e arrependimentos eram o que me definiam. Cada escolha errada, cada oportunidade perdida parecia uma cicatriz que eu carregaria para sempre. Mas agora eu entendo que viver preso ao "e se" é como caminhar em círculos sem nunca avançar. O que eu realmente precisava não era de um livro mágico que me oferecesse a ilusão de controle sobre o tempo. Eu precisava aceitar a vida como ela é, imperfeita, imprevisível, mas acima de tudo minha. Hoje, ao olhar para minha vida, vejo que os erros que cometi me trouxeram até aqui. As decepções ensinaram resiliência, os fracassos moldaram minha força e até mesmo as dores me mostraram como valorizar os momentos de alegria. Não há atalhos para a felicidade, nenhum caminho que nos poupe das dificuldades, e isso é o que torna a jornada tão valiosa. Eu escolhi viver, escolhi olhar para frente, em vez de me perder nas sombras do que poderia ter sido. O passado não pode ser alterado, mas o presente está aqui, esperando por mim, cheio de possibilidades. E isso é tudo o que eu preciso.